Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um aqui essa noite. Hoje a gente, enfim, encerra o livro de Abacuque. Nós vamos pregar os 4 últimos versículos. Estou só com um pequeno problema porque eu deixei separado aqui as leituras bíblicas, só que o computador está travado, olha que legal. Ainda bem que está travado com a pregação aberta. Então, a menos que aconteça algum desastre, está tranquilo. Eu abro as leituras no celular e, aliás, o texto vai ter aí, né? Mas antes da gente chegar no texto de hoje, vamos mais uma vez fazer um pequeno resumo. Olha, agora abriu. De tudo que a gente já viu até agora. Nós tivemos 6 pregações até agora. Essa é a 7ª. Eu não vou perguntar quantos aqui estiverem todas, porque eu acho que eu levantaria a mão e talvez mais a Lia levantaria a mão. A gente teve um fluxo e refluxo nesses últimos meses. Não foram 6 sábados seguidos, que a gente teve alguns intervalos com outras coisas, como a semana de ação social. Teve a semana que eu fui para o congresso e não tive tempo para preparar a pregação. Então, mas estamos chegando ao fim. Abacuque, capítulo 3. A gente vai ler os 4 últimos versos. Mas antes, como eu falei, vou repassar aqui algumas das coisas que nós aprendemos ao longo desses 3 capítulos, dessas 6 pregações. A gente viu no começo, lá no capítulo 1, vou repetir a história, talvez eu repita, mas vai ser sem querer, mas vou só passar assim. Capítulo 1 a gente vê Abacuque indignado com a situação de Judá. O reino está entregue ao pecado, cada um servindo ao Deus que quer, injustiça, roubo, violência, e ele clama ao Senhor. E nesse clamor ele nota a sua limitação. Ao ficar inconformado com a situação, a inconformidade dele mostra a sua limitação. E em seguida revela a soberania de Deus. A gente viu em seguida, ainda no capítulo 1, Abacuque novamente reclamando com Deus, porque Deus disse qual seria a solução. Está tudo muito ruim, então eu vou trazer um povo pior ainda para destruir vocês. Abacuque então fica perplexo. Ele fala, olha, Senhor, eu estou entendendo, tudo está na sua mão, mas não está combinando aquilo que eu sei de quem Tu és com aquilo que o Senhor está fazendo. E nós aprendemos que é o conhecimento de Deus que nos conforta. O saber mais, conhecer mais a Deus, traz conforto aos nossos corações. Depois a gente viu que esperar em Deus com fé deve ser a nossa resposta diante da falta de entendimento. Às vezes aquilo que nós conhecemos de Deus não é suficiente. A gente viu Abacuque, Tu és santo, Tu és puro, e ainda assim Tu vais usar um povo mau, aliás um povo pior, para julgar um povo que é menos ruim. E ele não entende, eu conheço Deus, mas eu estou vendo esse ato e não estou entendendo. E ele silenciosamente espera com fé, diante da falta de entendimento. Depois nós vimos no início do capítulo 2, no início da segunda resposta de Deus a Abacuque, que os que creem são capacitados a viverem fielmente. E a gente tem essa máxima na expressão que Deus usa, que o justo viverá pela fé. Depois nós vimos no restante do capítulo 2, versículos 6 a 20, onde Deus mostra a condenação que virá sobre os caldeus, que é um reflexo da condenação que virá sobre todos os ímpios. E nós aprendemos que Deus será glorificado em todos e cada um especificamente, seja por meio de nossa salvação graciosa ou condenação justa. Vimos em seguida, no início do capítulo 3, os 2 primeiros versículos, que nós não temos que ser como Abacuque. A gente não está aqui aprendendo a ser como Abacuque foi, mas a palavra tem que produzir mudança em nós, assim como produziu em Abacuque. Se nós ouvimos constantemente a palavra de Deus e não mudamos,
existe um problema em nós. Abacuque vinha de indignação, perplexidade. Deus fala com ele e é transformado. Há uma mudança para a adoração. E a gente vai ver mais hoje alegria. E por último, semana passada, nós vimos do 3 ao 15 do capítulo 3, a visão que Abacuque tem de Deus. E nós aprendemos que uma vez que conseguimos ter nosso foco naquilo que é eterno, no próprio Deus, mesmo as dificuldades mais terríveis que enfrentamos passam a ser encaradas de maneira diferente, pois temos o testemunho do passado e a expectativa do futuro que está seguro nas mãos daquele que, vez após vez, demonstra ter o controle absoluto de todo o universo em suas mãos. Essas foram algumas das lições que nós aprendemos nesse pequeno livro de Abacuque. Eu não sei para vocês, mas para mim tem sido muito edificante ler, estudar, procurar saber mais sobre o que Deus tem a nos ensinar através da vida e da obra de Abacuque. Tendo dito isto, ou isto posto, como diria o pastor Renato Vargens, vamos ao texto. Vamos ler os 4 últimos versos, Abacuque 3, 16 a 19. Diz o seguinte: ouvi-o, lembrando que ele está falando de quê? De Deus, que ele viu naquela aparição e ouviu aquilo que ele faria, dos versos 3 a 15. Então, ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. A gente tocou com instrumentos de cordas hoje essa música, então a gente cumpriu a palavra de Deus, olha que legal. Amém, né, Felipe? Chagas Sobrinho fez uma música também, é verdade. Existem várias músicas sobre esses versículos. Nós cantamos uma delas hoje. Então, deixa eu só tirar essa carteira do bolso que está me incomodando. Nós vimos isso tudo. Nós vimos tudo que Abacuque passou, a situação que ele estava vivendo no reino, como a depravação, o pecado estava assolando aquele lugar, seu clamor, a resposta de Deus, a mudança que houve nele. E agora esse capítulo 3, como nós já falamos, é um salmo que ele escreve, é um hino, como a gente viu no final, para instrumento de cordas. Ele faz essa música, essa canção de louvor a Deus, de esperança, para ser cantada tanto nos anos anteriores à invasão que viria. Nós sabemos que Deus prometeu que viriam os babilônicos e levariam o povo de Israel como cativo, o exílio viria, e essa canção é feita para que fosse cantada tanto no período pré-exílico como no próprio exílio. Seria a canção que lembraria-os daquilo que Deus faria. Deus fez a ferida, mas Ele mesmo curará. Ele trouxe o castigo, mas Ele traria também a libertação. E nesse final nós vemos 2 respostas que Abacuque dá, fechando o livro em resposta àquilo que Deus lhe fala. Ele responde a Deus com temor e fé. Hoje nós temos como objetivo aqui mostrar essas 2 facetas e primeiro explicar que só uma delas, separadamente, é uma resposta errada. Se Deus nos fala, se Deus demonstra através da sua palavra a sua vontade e nós respondemos apenas com temor ou apenas com fé, geralmente nós damos uma resposta errada, nós temos atitudes erradas diante dessa palavra. É necessário uma combinação dessas 2 coisas. Se nós tememos a Deus, tememos a sua palavra, mas não cremos, nós temos a tendência de sermos medrosos e desesperançados. Por quê? Eu temo a Deus porque Ele é poderoso, eu sei que Ele me castiga,
mas eu não tenho fé, eu não acredito naquilo que Ele fala para mim. Eu sei que Ele é poderoso, mas eu não acredito em suas promessas, não há fé. Se há só temor, o temor gera simplesmente o próprio temor, medo. É um Deus poderoso, é um Deus que castiga aquele que erra, e eu erro pra caramba, então eu estou lascado. Se eu ouço a palavra do Senhor com temor, mas sem fé, eu duvido do plano gracioso de Deus, porque eu fico apenas com medo da punição e sem a esperança da glória, sem a esperança de restauração, sem a esperança tanto presente para a situação que eu estou vivendo, como futura para a eternidade. Por outro lado, se nós temos apenas fé, desprovida de temor, nós não temos conhecimento suficiente daquilo que dizemos crer. Se você ouve a palavra de Deus e fala assim, eu acredito, mas você não demonstra um temor ao Senhor, um temor à sua palavra, é porque você não conhece quem é esse Deus. O nosso Deus é digno de temor. E a fé em si mesma não valida coisa alguma. Muito menos se essa fé é depositada em um Deus pequeno. É o conhecimento de Deus que alimenta a verdadeira fé. Portanto, se eu ouço a palavra de Deus apenas com temor, eu vou errar. Se eu ouço a palavra de Deus apenas com fé, eu vou errar. É necessário temor e fé. E nós vamos ver essas duas coisas no texto que nós lemos, Abacuque 3, 16 a 19. Vitor, tem como você só deixar aí, enquanto eu vou falando, para a gente vai citar os versículos e deixar ele aberto, por favor? Pode deixar no 16 por enquanto. O verso 16 lembra um pouco o começo do versículo 2, que nós vimos 2 semanas atrás, onde ele diz que eu ouvi a tua palavra, ou ouvi a tua fama e temi. Que a gente fez uma versão freestyle que ficou, ouvi tua palavra e gelei. Deus falou, Deus demonstrou quem Ele era, mostrou o seu caráter a Abacuque, mostrou aquilo que pretendia fazer, que iria ser feito, e Abacuque diz que temeu. E aqui ele vai num nível um pouco mais profundo, ao ver a Deus. Nós vimos semana passada versos 3 a 15, onde ele tem uma visão, a gente não sabe se é uma teofania, se Deus realmente apareceu, ou se ele teve essa visão de alguma outra forma, por meio de sonho ou alguma coisa assim, mas o fato é que ele teve uma visão de Deus, e ao vê-lo e ouvir aquilo que ele iria fazer, a reação dele foi essa: eu ouvi e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Essa foi a reação de Abacuque ao ver o Senhor. Ele ficou praticamente apavorado diante da visão de Deus que ele teve, o que lhe foi dada. Ele, percebendo o Senhor, nós vimos o antigo guerreiro, aquele que lutou pelo seu povo no passado, mexer assim, aquele que lutou pelo seu passado, por meio de diversas formas, através das pragas do Egito, através do monte fumegante, as aparições, as revelações, as manifestações de Deus que já aconteceram no passado. As histórias, conhecia a lei, conhecia o passado de Israel, as grandes libertações que Deus havia dado, porém ele viu, e ao ver a figura de Deus como um guerreiro, saindo para lutar, saindo para vencer, destruindo o arco do inimigo, transpassando a cabeça do inimigo com suas próprias lanças, ele temeu. E é interessante como nós vemos em toda a Bíblia reações bem parecidas. Eu queria que 4 pessoas abrissem, por favor. Uma abra em Isaías capítulo 6, uma abra em Ezequiel capítulo 1,
Uma abra em Lucas, capítulo 5, e outra abra em Apocalipse, capítulo 1. Isaías 6, Ezequiel 1, Lucas 5 e Apocalipse 1. Nós vamos ver aqui 4 reações de pessoas quando vêm a Deus, quando se encontram diante do Senhor. Isaías capítulo 6, por favor, alguém lê bem alto o versículo 5. Um de cada vez. Isaías 6, versículo 5. Capítulo 6 de Isaías, onde ele fala: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E a reação de Isaías ao ver o Senhor no alto e sublime trono foi: ai de mim, estou perecendo, eu sou um pecador, habito no meio de um povo ruim, eu sou ruim e habito no meio de um povo ruim. E meus olhos viram ao Senhor dos Exércitos. Ele temeu. Ezequiel capítulo 1, por favor, alguém leia o verso 28. Versículo 28. Ezequiel, ao ver a glória do Senhor, ao contemplar o Senhor, caiu com o rosto em terra. Lucas capítulo 5, versículo 8. Ausenta-te ou retira-te de mim que eu sou pecador. Qual o contexto aí? Pedro vai pescar, volta sem pescar nada, Jesus chega e fala: lance a sua rede. Ele fala: Senhor, eu trabalho com isso há muito tempo, mas como o Senhor está mandando, eu vou jogar. Ele joga, a rede vem cheia de peixinhos, como diz a música que a gente cantava, e ele fica atemorizado, porque ele nota que ali estava Deus. Só Deus poderia fazer aquilo. Então ele fala: retira-te de mim, sai de perto de mim, Senhor. Para terminar, Apocalipse capítulo 1, versículo 17. João vê Jesus no trono e cai como morto. Ele teme tanto que é necessário que Jesus diga: não temas. Diante da presença de Deus, diante da visão da glória de Deus, diante de Jesus Cristo, havendo entendimento que Ele é o Deus Todo-Poderoso, o temor é a reação imediata, natural, automática. Agora é interessante, o temor deles tem algo em comum. Uma vez que eles veem a Deus, o temor vem sobre eles porque eles veem como eles realmente são. O temor é automático quando nós vemos a Deus, porque vê-lo nos mostra quem somos. Uma vez que nós entramos na presença de Deus, nos é revelado a nossa real natureza. A gente canta aqui diversas vezes: Ele é a própria luz. Ele é realmente a luz. E diante da luz, de uma luz como a de Deus, não existe escuridão que fique, não existe impureza que fique sem ser à mostra. A luz dissipa as trevas e nada fica escondido. Toda a nossa podridão é exposta, todo pecado, maldade, vícios, segundas intenções, nada mais fica nas sombras. Não existe nada que fique escondido diante de Deus. Mesmo que nós tentamos evitar em nós mesmos, vem à tona quando estamos na sua presença. E é isso que nos atemoriza. Além do glorioso Deus.
Nós vemos a Deus em toda a sua glória. E quando nós vemos a glória de Deus, a gente olha para a gente e fala: meu Deus, ai de mim. Eu sou um homem que não presta e vivo no meio de um povo que não presta. Retira-te de mim, Senhor, eu sou pecador. Eu vou cair com o rosto em terra, acho que eu vou morrer aqui, não tem condições. Eu estou vendo quem tu és e ao mesmo tempo enxergando quem eu sou. A nossa feiura não é nada agradável. Por mais que a gente tente ajeitar, fazer um corte de cabelo diferente, deixar a barba, né, Ismael? Para cobrir mais o rosto. Quanto mais cobrir, melhor. Vou botar um gorro enfiado até aqui assim, um óculos escuro fica melhor ainda. Por mais que a gente tente esconder ou ajeitar o nosso exterior, o nosso interior é podre. A nossa natureza pecaminosa é um pacote que já traz essa podridão dentro de nós. E uma vez que nós estamos na presença de Deus, tudo isso vem à tona. Nós somos fruto de pecado. Vivemos em pecado. Somos pecadores desde nascença. E nos encontramos diante daquele que julga e pune o pecado. O temor é a reação natural. Ninguém quer conviver com suas próprias mazelas. A gente quer escondê-la de tudo e de todos, inclusive de nós mesmos. Mas não existem segredos perante aquele que criou e governa todas as coisas. A gente às vezes se esquece, e eu digo isso por mim, que Deus está em todos os lugares. Às vezes a gente tenta fazer um jeito para ficar sozinho, e aí quando eu estou sozinho eu posso ser eu mesmo, posso liberar os meus desejos, as minhas vontades, posso falar do jeito que eu quiser, agir do jeito que eu quiser. A gente se esquece que a Bíblia diz que nele nós existimos, vivemos e nos movemos. Você está em Deus nesse momento. Não é que Deus está aqui. Nós estamos, vivemos, existimos, nos movemos nele. Não há nada que você faça que seja fora de Deus. Se você está em comunhão com Ele é outra história. Mas nós vivemos, nos movemos e existimos em Deus. Só que essa noção geralmente fica nublada. A gente não tem isso claro 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora que eu falei, alguém pode estar pensando nesse momento: mas nós estamos em Deus. Nós vivemos, nos movemos, existimos em Deus. E é importante nós termos sempre em mente essa santidade majestosa de Deus, essa glória santa que o envolve. Porque se nós esquecemos isso, se a gente perde essa noção, nós fatalmente teremos uma vida pecaminosa. Se a gente não se lembra de Deus, o pecado vai estar à porta e a gente vai abrir prontamente. Nós vamos ter uma vida sem esperança. Nossa esperança é Deus. Qualquer outra esperança é vã. E nós vamos ter uma vida sem fé. Temor e fé. Segunda resposta, a segunda coisa que é demonstrada por Abacuque nesse texto. É interessante a gente ver uma coisa. Aqui no verso 16 ainda, ele está fazendo a mesma coisa que ele fazia no capítulo 2, versículo 1. Esperando. O final do capítulo 1, nós vemos Abacuque dizendo: Senhor, peraí, eu acho que o Senhor está cometendo algum equívoco. Eu acho que o Senhor está confundindo quem é o justo e quem é o ímpio. Porque esses que o Senhor está trazendo para fazer julgamentos sobre nós, eles são terríveis. Eles matam por brincadeira, são como pescadores, e as outras nações são como peixes. Eles lançam sua rede, puxam, matam todos eles e depois ainda sacrificam as próprias armas de pescar, as suas redes e varas.
é um povo que mata por prazer e presta culto às suas armas. Ele não estava entendendo como é que Deus ia usar aquele povo para trazer justiça para o povo de Deus. Então ele fala no versículo 1 do capítulo 2, olha, eu vou me colocar de vigia, eu vou lá para a torre e vou esperar aquilo que o Senhor vai me dizer. Ele está atordoado, esperando uma resposta de Deus, esperando, na verdade, uma explicação de Deus. Ele está aterrorizado, perplexo. Ele fala assim, não, Deus é santo. Deus é puro. Nós não morreremos. Mas ele vai usar esse povo. Ele indignado fala com Deus pela segunda vez e eu vou para a minha torre e vou esperar lá. Porém aqui, nós vemos na parte final do versículo, ele fala assim, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. A NVI fala que tranquilo, eu vou esperar o dia da angústia, o dia da vingança sobre o povo que nos ataca. Capítulo 2, verso 1, está esperando uma resposta, o agir de Deus. Capítulo 3, versículo 16, parte B, está esperando a resposta, o agir de Deus. Só que tranquilo, em silêncio, calmo. No verso seguinte a gente vai ver que alegre. É interessante que Deus não mudou uma vírgula do que havia dito que aconteceria. Lá no capítulo 2, verso 1, Deus tinha falado, eu vou mandar os caldeus atacarem vocês. Abacuque pede uma resposta, Deus fala, olha, anote o que eu vou falar, porque vai acontecer. O justo viverá pela fé, já o soberbo não subsistirá. E aí a gente vê todos os castigos que viriam, já vieram sobre os caldeus, os babilônicos, e que virão sobre todos os ímpios no juízo final. E ele fala, mas o Senhor está no seu alto e sublime trono, cale-se diante dele toda a terra. Deus não falou assim, Abacuque, tudo bem, os caldeus não vão mais invadir vocês, eu vou fazer um avivamento novamente no meio do povo, como já fiz antes. Não será necessário o exílio, vocês não passarão tempo em terras estranhas, vocês vão ficar aí mesmo e eu vou renovar a fé do povo. Você será o grande líder do avivamento que acontecerá na minha nação e todos os povos verão que eu sou o Senhor. E aí Abacuque falou assim, agora sim, em silêncio eu vou esperar a resposta de Deus. Não. Os caldeus vinham, os caldeus iriam matar muita gente, tomar todas as coisas, levá-los cativos. Mas Deus havia se mostrado a Abacuque. E mesmo que seja algo aterrorizante, é algo encorajador para aqueles que amam a Deus. Abacuque temeu quando viu o Senhor. Mas ele sabia que o Senhor estava ali para lutar por ele, lutar pelo seu povo. Nós falamos sobre isso semana passada. O mesmo Deus que derrotou os egípcios, que libertou o povo com poder, que conduziu durante a entrada na terra prometida, vencendo batalhas e mais batalhas, mostrando que era com a sua força e não com a força do povo, seja só com 300, seja derrotando uma cidade fortificada apenas rodando ao redor dela e gritando, mas mostrando, o poder é meu, eu uso como eu quiser e eu vou dar essa vitória a vocês. Esse mesmo guerreiro estava novamente se levantando e vindo para responder o seu povo. Abacuque, ao ver aquilo, teme, mas ele sabe, o mesmo Deus que agiu antes, agirá no futuro. É assustador, mas eu espero, tranquilo, em silêncio, porque eu sei que ele virá e trará vingança. Versículo 17, Vitor, por favor. Esse é o versículo mais famoso, né? E assim, não foi algo assim escrito à toa, não é que Abacuque estava lá e olhou para um lado e viu uma figueira, ainda que a figueira não floresça,
Olhou para outro, oh, ainda que a oliveira não deu seu fruto. Viu as ovelhinhas, ainda que não haja ovelha no curral, rau. Não foi isso. Tudo isso já estava registrado na Bíblia. Por favor, vamos abrir em Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28. Eu quero que vocês acompanhem para não dizer que eu estou inventando. Deuteronômio 28, o verso 15 diz o seguinte. Do verso 1 ao 14, Deus dizendo o seguinte: se vocês obedecerem aquilo que eu vos digo, eu vos abençoarei assim e assim. E aí são os 14 primeiros versículos dizendo como Deus vai abençoar. Vai ser bendito quando chegar, quando sair, no campo, na cidade, para frente, para trás. Você vai ser bendito. Versículo 15 diz: se porém não ouvires a voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que eu hoje te ordeno, virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Lembra que o povo estava em desobediência? O povo havia quebrado a aliança e Deus disse: eu vou trazer juízo. Versículo 31 a 34 diz o seguinte: o teu boi será morto na tua presença, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti, e não te será restituído. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e não haverá quem te salve. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, os teus olhos o verão, e desfalecerão de saudades deles todo dia. Porém não haverá poder na tua mão. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho, comê-los-á um povo que nunca conheceste, e serás oprimido e esmagado, e enlouquecerás pelo que hás de ver com os teus olhos. Mais para frente um pouquinho, versículos 49 a 51. O Senhor levantará contra ti de longe, da extremidade da terra, uma nação que voa como águia, nação cuja língua não entenderás, nação de rosto feroz, que não respeitará o velho, nem se compadecerá do moço, e comerá o fruto dos teus animais e o fruto do teu solo, até que sejas destruído, e não te deixará grão, nem mosto, nem azeite, nem as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, até que te faça perecer. Abacuque estava apenas citando as maldições da aliança. Ainda que todas as maldições que o Senhor falou que aconteceriam sobre nós se nós desobedecêssemos, realmente acontecessem. E de fato aconteceram. Não era algo inimaginável que estava para acontecer, era exatamente aquilo que Deus tinha estabelecido no pacto que fizera com Israel. O povo sabia exatamente as consequências de desobedecer a Deus. Eu não sei quantos estavam aqui na pregação do domingo à noite que eu preguei em Êxodo 24, mas é exatamente isso. Deus fala: olha, eu quero fazer um pacto com esse povo. Se vocês me obedecerem, bênção. Se vocês desobedecerem, maldição. Vocês querem? O povo: sim, nós queremos. Faremos tudo o que o Senhor ordenar. E o povo falou 3 vezes: a gente quer, a gente quer, a gente quer. Só que o povo é esquecido. E infelizmente esse mal não é só do povo de Israel. Nós também somos da mesma maneira. E o povo havia esquecido. E tinha desobedecido. E agora, Deus, que é um Deus fiel, iria fielmente cumprir aquilo que Ele mesmo estabeleceu. Se Israel não fora fiel na sua parte da aliança, Deus seria fiel na sua parte da aliança. Foi fiel nas bênçãos, seria fiel nas maldições. E agora, diante da iminência desses acontecimentos, olha, isso tudo vai acontecer. Qual é a resposta de Abacuque? Verso 18: todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque tem fé, ele crê, ele se alegra e exulta no Deus da sua salvação. Por quê? Por que Abacuque responde dessa maneira? Por que ele não se desespera? Por que ele não blasfema e pragueja contra esse Deus que vai trazer tanta coisa ruim?
poxa, ele vai trazer todos esses castigos, vai trazer um povo mau para destruir a minha família, os meus compatriotas. E ele fala, não, eu me alegro no Senhor. Hernandes Dias Lopes diz que, mesmo sem provisão, Abacuque confiou no provedor. Abacuque escolheu ter fé, escolheu se alegrar e exultar no Senhor, escolheu não blasfemar, não se desesperar, porque o justo viverá pela fé. Deus havia dito isso a ele. Abacuque, nós vemos que no começo ele parece tentar se auto-justificar, parece dizer que, não, olha Senhor, eu clamo e o Senhor não me ouve, eu digo violência e o Senhor não me responde. Abacuque demonstra tanto no capítulo 1, na primeira como na segunda fala, ele demonstra querer ter uma certa justiça própria. Senhor, isso não está certo? O Senhor é santo, esse povo é ímpio? O Senhor vai usar esse povo? Porém, na sua terceira fala, no capítulo 3, nós vimos 2 sábados atrás, ele dizendo, Senhor, no teu juízo, lembra-te da misericórdia. Ele não tentava mais se justificar, ele não tentava mais dizer que ele era justo, ele não tentava mais achar alguma coisa boa em si. Ele não tentava dizer, eu sou suficiente, eu obedeço. Ele falava, Senhor, no teu juízo, lembra da misericórdia. Pela justiça a gente não vai receber nada não. Lembra-te da misericórdia. E humildemente, diante das maldições da aliança que iriam alcançar o povo, ele fala, olha, ainda que tudo isso aconteça, e provavelmente vai acontecer, mesmo assim, eu me alegro no Senhor. Eu exulto no Deus da minha salvação. Essa confiança que encheu o coração de Abacuque, essa confiança que o fez se alegrar, exultar no Senhor, ela se traduz, ela se transforma em lealdade. Se nós confiamos em Deus, nós somos leais a Ele. E a gente tem que entender que confiar não quer dizer assim que eu tenho certeza que todo o processo será agradável, tudo vai ser tranquilo, tudo vai ser indolor, eu confio em Deus, então vai dar tudo certo do começo ao fim, não vai ter problema nenhum, vai ser tudo bênção. Eu era do mundo, eu vivia triste, chorando, agora com Jesus eu vivo alegre, não tem sofrimento, não tem nada. Oh, mentira. Ele estava falando isso sabendo que o exílio estava vindo, os caldeus vinham como águias, vinham como lobos para destruir. E ele fala, ainda assim eu me alegro no Senhor. Pode acontecer o que for, eu me alegro no Senhor. Ser leal ao Senhor por causa dessa confiança significa que mesmo em meio às dificuldades, seja elas quais forem, continuar crendo. Eu creio no Deus da minha salvação. Existem 3 rapazes que a gente conhece muito bem, a gente já falou sobre eles algumas vezes, Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abdinego, que demonstraram exatamente o que é essa confiança em Deus. Eles estavam diante de Nabucodonosor e eles não tinham a menor ideia se eles iam morrer ou não, ou se Deus ia querer salvá-los. Eles não estavam na hora pensando assim, rapaz, eu acho que se a gente não se ajoelhar, Deus vai fazer um rebuliço aqui bem grande e vai levantar a gente, vai sair matando todo mundo, vai ser... Não, eles falaram o seguinte, ó, mandaram adorar a estátua. E aí? E aí que a gente só adora a Deus. Você só adora a Deus? Só adora a Deus. E você? Eu também. Eu também só adoro a Deus. Então, qual é a lógica? A gente não se prostra. Certo? Certo, certo, certo. Ok. Todo mundo se prostrou, eles não se prostraram. Por que vocês não se prostraram? A gente adora só a Deus. Olha, eu vou fazer o seguinte, vou dar uma nova chance. Vai tocar e aí vocês se prostram. Fala assim, olha, nem adianta que a gente não vai não.
rapaz, eu vou tocar e eu quero ver quem é esse Deus que vai libertar vocês. E aí a coisa mais fantástica, ele, olha, quanto a isso a gente não precisa te responder não. Se Deus quiser libertar a gente, Ele vai libertar e aí não adianta nem você falar o que você quiser. Agora, se Ele não quiser libertar a gente, não tem problema. Você vai ficar sabendo que nós não vamos nos prostrar diante da estátua. A fé deles, a crença deles era em Deus, não era nos resultados. Não era assim, olha, a gente não vai se prostrar, deixa só Deus mandar um anjo dizer se Ele vai salvar a gente, só um instante. Por enquanto a gente não se prostra não, dá 5 minutos. Opa, chegou, Deus não vai libertar. Não, a gente se prostra. Não tem problema não. É só no coração a gente não se prostra. Mas a gente se prostra aqui. Não. Se Deus libertar a gente, se Deus quiser libertar a gente, pode vir você com o exército todo, Nabucodonosor. Não vai ter para ninguém. Mas se Ele não quiser, a nossa confiança é Deus é o Senhor de todas as coisas, é o soberano, Ele domina toda a história. E Ele requer adoração exclusiva a Ele. Então a gente vai dar o que Ele quer, adoração exclusiva. Mas vamos morrer por isso? Vamos morrer por isso, porque nós cremos nisso. Uma vez que nós conhecemos a Deus, que Ele se mostra para nós, nós temos que confiar nele. Não existe outra resposta. Se ele tivesse só ficado atemorizado, talvez ele nem ouvisse o que Deus tinha para falar. Meu Deus, ele está aqui me escondendo, não quero ouvir, não quero saber. Mas o temor vem acompanhado da fé. E assim ele sabe que tem um Deus todo-poderoso e que pode confiar naquilo que ele falou. Versículo 19. Abacuque começa dizendo o seguinte: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Nós lemos no Salmo 73 durante a liturgia, e Asaf fala a mesma coisa. Ele fala: o Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é o meu refúgio. Durante esses 7 sábados a gente citou muito o Salmo 73, porque é basicamente uma miniatura do livro de Abacuque, escrito por Asaf. Asaf diz: olha, o Senhor verdadeiramente é bom, Deus é muito bom, mas eu tenho olhado para os ímpios e eles têm prosperado, e tudo dá certo para eles, e eu só me dou mal, e eles prosperam, eles ficam ricos e eu fico cada vez mais pobre, e eles roubam e não são pegos, e eu não consigo vender as minhas coisas, e as coisas acontecem para eles e para mim não acontecem, e eu quase me desvio por causa disso, até que, diz Asaf, eu entrei no templo do Senhor e vi o fim daqueles que são perversos. Assim como Abacuque: Senhor, injustiça, violência, está tudo errado, o Senhor não vai fazer nada? E Deus fala: vou fazer isso, isso e isso. E Abacuque: eu me alegro no Senhor, Ele é minha fortaleza. Asaf da mesma forma: Senhor, tudo ruim, ele só se dá bem, eu me dou mal, como é isso? Até que viu: Deus vai fazer isso, isso e isso. Então o Senhor é a minha fortaleza, é a minha porção. Não sei vocês, mas quanto a mim, eu prefiro estar com Deus e proclamar as suas grandezas. Tanto Asaf como Abacuque ficaram perplexos ao contemplarem o Senhor e responderam com temor e fé. Eles foram levados do quase desespero para total e completa esperança no Senhor. E aí deixa eu fazer uma citação aqui. Porém, não são as atitudes de Abacuque ou Asaf que devem ser louvadas aqui, mas o fato de Deus ter despertado temor e fé neles. O mesmo Abacuque que começa o livro com sua fé abalada, termina com sua fé fortalecida. Essa força não veio do seu interior, mas de Deus. O Senhor usou o anúncio de castigo para depurar a fé do profeta. A comprovação dessa fé redundou em louvor a Deus e maior amor e alegria nele. Mais uma vez, a gente não está aqui pregando seja como Abacuque.
a gente está pregando. Ore para que Deus age em sua vida como agiu na vida de Abacuque. Que por meio da sua palavra, da sua manifestação, transformou o seu caráter, transformou as suas atitudes, transformou a sua cosmovisão. Mudou o jeito como ele olhava para as coisas. E aí fez com que ele no final dissesse, olha, pode acontecer todas as maldições previstas na aliança, mas eu vou me alegrar no Senhor. Vou exultar no Deus da minha salvação. Ele é a minha fortaleza. Faz os meus pés como os da corça, me faz andar altaneiramente. A gente leu também no Salmo 18 dizendo isso. Por mais que a montanha seja tortuosa, a corça, o cervo, consegue pular rapidamente, tranquilamente, não importa como seja a dificuldade, mas ele vai e chega onde ele tem que chegar. Da mesma maneira, o Senhor faz com que nós passemos por meio das dificuldades para chegarmos ao alvo, para chegarmos ao prêmio da nossa soberana vocação. 2 Coríntios 4, 16 a 18 diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Romanos 8,18: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Abacuque não foi poupado do sofrimento. Porém, através do sofrimento, Deus fez com que Abacuque realmente entendesse quem é Deus. E assim moldou o seu caráter. Se você quer ser cristão para parar de sofrer, procura outra religião. Que a Bíblia nos dá a certeza de sofrimento. É algo garantido. Assim como a nossa vida eterna é garantida, o nosso sofrimento nessa vida presente é garantido. Talvez você não seja perseguido, não leve um tiro por ser cristão. Talvez você não perca nem seu emprego. Mas você vai sofrer. Se você verdadeiramente professa a sua fé em Cristo, basta você dizer a sua fé que você sofre. Basta você se posicionar juntamente com a Bíblia e você sofre, nem que seja gozação, exclusão. Isso é o mínimo. Existem pessoas que estão sofrendo tiros e facadas e amputações porque se posicionam diante de Cristo, juntamente com Ele. E pessoas que não têm o mínimo do conhecimento que você tem de Bíblia, não têm a menor ideia de quem é Abacuque, mas eles sabem que Deus pagou pelos seus pecados e que se eles crerem nesse Deus, eles podem ser salvos. E eles creem nisso e morrem por isso, sem ter a menor ideia de Abacuque, o que é isso? Eles simplesmente creem em Cristo. E nós, com tanto conhecimento, como a gente já falou aqui, ouvindo a palavra de Deus, semana após semana, após semana, após semana, continuamos negando a Cristo, semana após semana, após semana, após semana. A palavra de Deus chegou a Abacuque e ele foi completamente mudado. A palavra de Deus chegou a você. Temor e fé. O Senhor dos exércitos, o Deus criador dos céus e da terra, o Senhor todo-poderoso que criou e sustenta todas as coisas, governa todo o universo, desde a estrela mais distante até o fio de cabelo da sua cabeça, quanto ele vai crescer, ele governa tudo isso, está sobre todas essas coisas. Ele quer ter um relacionamento com você. E o que a gente tem de especial para isso? Nada, ele quis. Ponto.
Ele fala conosco através da sua palavra. Ele demonstra os padrões que ele deseja para a humanidade. A humanidade não tem como cumprir esses padrões. Ele então vem à terra, cumpre esses padrões e exige fé e arrependimento da nossa parte. Ele não deseja que você diga que é cristão, se identifique como cristão, mas não viva como cristão. Ele prefere que você nem se identifique. Mas ele deseja que nós, que conhecemos a palavra, nos identifiquemos com Cristo e vivemos de modo digno do evangelho que nos alcançou. Aquele que diz que serve a Cristo deve andar como ele andou. Não é fácil, pelo contrário. A gente vive num mundo que empurra a gente para ser o contrário daquilo que Cristo é 24 horas por dia. Mas ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja ovelhas no curral, ainda que o gado morra, ainda que esse mundo inteiro se volte contra mim, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Queria que você orasse nesse momento.